Aproveita! Vem pedir online, pão, café e chocolate. Aproveita! Tem de tudo. É da hora? Eu achei que você ia falar que isso era da hora. Não, é presente, velho. Nem lembro quando foi o último presente que eu ganhei, É velho. verdade. O que você ganhou de Dia dos Namorados? Eu ganhei um puta esporro gigantesco, Só isso, né? velho. Porque eu comprei aquela cesta que você me deu a Sim. força pra indicar e ficou E na ainda- cara que eu fiz de última hora aquilo. Eu tomei um esporro homérico, velho. Que legal, né? Homérico. E você ganhou alguma coisa? Eu ganhei. O quê? Não pode falar. muito Tá bom. Namoro, né? Bom, Thiago Campos mandou aqui. Fala, galera. Beleza? Aquela BM embaixo do opalão do seu Zé, a nova aquisição do Lucas? Não é, velho. É do alemão. Seria uma boa, hein? Não deixa o Celtinha ir pro carro de baiano, pelo amor de Deus. Tamo junto. Mano, como é que os caras
Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um evento do Conecta Mais. Hoje vamos falar de mestrado em administração em minha carreira. Egressos do PPG-ADM Unicinos relatam as suas experiências. Meu nome é Celso Matos, eu sou professor do programa de pós-graduação em administração da Unicinos. Também sou coordenador do PPG. Hoje eu estou aqui com 4 egressos do nosso mestrado e doutorado para relatar algumas experiências e trazer para a gente algumas histórias aí de como foi o mestrado, como que o mestrado impactou na vida pessoal e profissional. Então, hoje estamos aqui com Jefferson, Késia, Rogério e Fábio. Vou pedir para cada um se apresentar. Por favor, Késia. Boa noite, obrigado por aceitar esse convite. Boa noite a todos, boa noite, professor Celso e demais colegas. Agradeço o convite e a confiança. É um prazer estar aqui com vocês. Eu ingressei no mestrado em 2017, né? E atualmente me formei ano passado, defendi a minha dissertação em 2019, e atualmente eu atuo na área de marketing e comércio exterior da empresa Paccar Ferramentas Pneumáticas, onde eu faço negociação direto com chineses e taiwaneses em relação às nossas ferramentas que importamos, que é as ferramentas pneumáticas. Tá bem, Késia. Obrigado, então. Estamos também hoje com Jefferson. Boa noite, Jefferson. Fala um pouco para a gente quando foi o seu mestrado e qual que é a sua atuação hoje. Perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, professor Celso. Eu fiquei, na verdade, cerca de 20 anos na Unicinos, de tanto que eu não queria sair. Eu entrei em 98 e acabei saindo em 2018. Mas o mestrado foi em período de 2011 a 2013. E, atualmente, eu sou professor no mestrado profissional numa universidade do Rio Grande do Sul, uma universidade em São Paulo. Também sou assessor de empreendedorismo e inovação, vinculado à reitoria de uma dessas universidades. E tenho 2 empresas, uma na área de prestação de serviços médicos, que eu já tenho há 15 anos, e outra uma startup também na área da saúde. Tá bem, Jefferson, obrigado. A gente vai ter outros pontos depois, vamos conversar mais então sobre essas experiências do mestrado. Também quero saudar o nosso egresso Rogério. Boa noite, Rogério, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, professor Celso, meu orientador, né, no mestrado. Sofremos bastante juntos. Eu trabalho no Grupo Erval, eu cuido da operação Taqui dentro do grupo, tá? Atuo como diretor de operações da Taqui. E eu iniciei meu mestrado em 2016 e finalizei ele em 2018, quando eu defendi a minha banca em 2018. Tá então, bem. É essa breve história aí. Tá bem, Rogério, obrigado. Também quero dar boa noite e agradecer já a presença também do egresso Fábio Dalsoto. Boa noite, Fábio, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado, professor Celso, pelo convite, né? Saudar também os demais colegas, egressos que estão participando e a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação poder estar aqui contando um pouquinho das nossas experiências aí de mestrado e doutorado. Eu não fiquei tanto tempo assim na Unicinos quanto o Jefferson, né? Mas eu acho que eu sou o mais antigo aqui em relação à turma, né? Então, a minha turma, eu entrei no mestrado na Unicinos, eu sou da turma de 2002 e eu finalizei o mestrado em 2004. E aí eu fiquei, então, mais ou menos uns 10 anos fora da Unicinos e em 2014 eu retornei para o doutorado, né, o qual eu finalizei em 2018. Então, desde o mestrado, enfim, eu atuo na docência, sou professor aqui na Universidade de Cruz Alta, na Unicruz, cidade de Cruz Alta, interior do estado, e desde lá eu atuo no curso de administração. Hoje estou numa função de gestão na universidade, atuando como reitor. Tá bem, Fábio, obrigado. Então, a nossa conversa hoje, pessoal, vai funcionar num esquema assim de bate-papo mesmo, de modo mais informal, então a gente não tem nenhuma
nenhum slide assim para projetar, é mais um bate-papo aqui sobre essas experiências, então, desses egressos. Eu queria começar perguntando como é que surgiu a ideia para vocês de fazer o mestrado, e nessa época, quais eram as dúvidas ou receios? Poderia perguntar para a Kézia, como é que foi, Kézia, assim, na época em que você decidiu, quero fazer o mestrado, como é que surgiu essa ideia de fazer o mestrado e que dúvidas que você tinha na época, assim, ou receios? Fala pra gente, por favor. Bom, na verdade, eu também, né, estou há bastante tempo na Unicinos, fiz a minha graduação lá, não tanto tempo quanto o Jeff, mas estou há bastante tempo lá. E na minha banca do TCC, os professores que estavam avaliando me sugeriram o mestrado. E, para falar bem a verdade, eu nunca tinha pensado em fazer mestrado. Então, eles me sugeriram e eu fui atrás, fui conversar na época com a secretaria lá do PPG, que era em São Leopoldo. E eles me sugeriram, de repente, eu fazer algumas disciplinas como aluna não regular. Então, eu acabei ingressando, eu me formei em 2015-1 em Comex, e 2015-2, desculpa. E 2016-1, eu já ingressei como aluna não regular do mestrado acadêmico em administração. E assim, eu não tive tantas dúvidas e receios, porque eu já tive essa experiência antes, sabe? Para saber como era, como que funcionava, porque como eu conversei com a secretaria, elas já tinham me informado, olha, o mestrado não tem nada a ver com graduação ou MBA, é totalmente diferente. E já me sugeriram essa opção de fazer como aluna não regular algumas disciplinas, então ali já foram sanadas as minhas dúvidas e receios. Então, quando eu ingressei mesmo em 2017-1, eu já sabia como funcionava, sabe? Então, foi bem mais fácil isso para mim. Tá com o fone desligado, Celso. Sim, obrigado. Meu fone estava desligado ali, obrigado aqui, meu colega me alertou. Kézia, então, o fato de você ter feito como aluna não regular, isso, você acha também que isso te ajudou como uma degustação, então, para a entrada no mestrado? Você acha que foi uma boa experiência? Foi uma ótima experiência, porque ali eu percebi que realmente o mestrado não tinha nada a ver com a graduação, que era uma proposta totalmente diferente, e eu fui, ali tirou as dúvidas, é isso que eu quero mesmo, sabe? Então, isso foi muito importante e me ajudou, com certeza me ajudou muito, muito mesmo. Porque quando eu ingressei no mestrado, eu já ingressei sabendo o que me esperava, sabe? A minha expectativa estava de acordo com a realidade, digamos assim. Tá, e no seu caso, você conta que a banca, então, provavelmente a banca ali, na banca de TCC, então, os professores viram alguma pista no seu TCC ou na sua comunicação oral ou escrita ali, ou na sua postura, talvez que você teria um perfil para seguir fazendo o mestrado. Acho que, então, essa experiência também, você acha que foi um fator que te levou a fazer o mestrado? Com certeza, com certeza. Eu lembro que eles falaram assim, um professor em específico falou assim, Kézia, isso aqui não é a tua última obra-prima. Tem muito mais, sabe? Então, assim, a gente te sugere fazer o mestrado. Eu acho que tu tem o feeling para pesquisa e com certeza tu vai te dar muito bem no mestrado. Então, aquilo é um insight, sabe? Porque eu nunca tinha pensado nessa proposta. E por isso que eu fui atrás. Então, realmente foi muito importante essa percepção dos professores em relação a isso. E, Kézia, antes de fazer o mestrado, o que você associava, assim, ao mestrado, ou fazer o mestrado que estava associado a quê, por exemplo? Assim, as pessoas que fizeram o mestrado, ou que conceitos que você associava ao mestrado antes de fazer o mestrado? Que imagem que você tinha do mestrado?
Antes de ingressar no mestrado, eu tinha aquela imagem que o pessoal que fazia mestrado era só o pessoal que iria para docência, tá? Iria ingressar na docência. E, na verdade, quando eu comecei como aluna não regular, que eu vi que tinha vários colegas que estavam no mercado, né, claro, no mercado de trabalho. Olha, eu dizendo que o professor não trabalha. Desculpa, não foi isso. O mercado que não era de ensino, né? Mercado de trabalho, mas que não é de ensino, né? Exato, no meio corporativo, vamos usar assim que fica melhor, né? Aham. Então, eu tinha vários colegas que estavam fazendo as disciplinas comigo que eram do corporativo. Daí eu comecei a conversar com eles e vi que aquela imagem, aquela preconceito que eu tinha, digo, sei lá se pode ser assim essa palavra, mas aquela imagem que eu tinha antes de ingressar caiu, sabe? Porque eu vi que eles estavam ali realmente buscando um algo a mais para a carreira também profissional, fora da academia. E então foi mais um impulso também a eu me decidir a realmente fazer o mestrado acadêmico. E claro que depois, né, não sei se nós vamos falar sobre isso, mas depois eu acabei me apaixonando pela docência também, e é algo que eu quero muito ainda. Esse ano, infelizmente, não deu, mas não descarto a possibilidade. Deixa eu perguntar para os outros colegas também, para o Rogério, por exemplo. Rogério, tinha um pouco quando você... O que te levou a fazer o mestrado e se existia um pouco esse conceito, assim, de que o mestrado era docência apenas, ou você tinha também alguma imagem já de outros conceitos associados ao mestrado? Conta pra gente. Na realidade, professor Celso, eu não tinha essa percepção, tá? Só que como eu já tinha feito graduação e tinha feito 3, 4 MBAs e pós-MBAs, eu queria, de repente, buscar um desafio diferente. Aí, no último pós-MBA que eu fiz propriamente na Unicinos, a professora, ela me disse, poxa, tu tens um perfil para mestrado profissional. E na época, primeiramente, eu fui atrás do mestrado profissional da Unicinos, mas então ele só tinha em Porto Alegre, né, todos os mestrados hoje são lá. E para mim, pela distância, eu não sou de Porto Alegre, eu não sou de São Leopoldo, eu não teria como chegar nos horários de aula. E aí eu acabei, então, indo atrás e entrei no mestrado acadêmico. Mas o que a Kézia colocou, eu acho que isso é bastante importante. Às vezes assusta o mestrado, mas quando a gente tem algumas dicas, que nem ela colocou, não é graduação, não é um MBA, porque o formato de estudo é diferente. Existe muito mais uma independência, mas ao mesmo tempo tu tens que ir atrás daquilo ali que tu estás fazendo. Então, não existe um professor todo o tempo te acompanhando ou te explicando, então existe muito estudo próprio e conhecimento próprio que tu tens que ir adquirindo. Então, essas questões todas. E para mim, a maior dificuldade no início não foi até isso. Como eu sou uma pessoa que venho de gestão, de empresa, corporativo, sempre trabalhei em empresa, nunca fui docente, nunca tive foi tentar sair um pouco da minha cabeça de gestão e entrar na cabeça de acadêmico pesquisador. Para mim, isso foi o primeiro momento, assim, um choque bastante forte, porque a gente está acostumado que eu vou ler um paper e no final eu vou ter a solução. E muitas vezes aí o que me dava muita angústia era assim, próximos estudos, aquilo lá nunca terminava, entendeu? E eu disse, poxa, cara, alguém tem que dar uma resposta nisso aqui. Então, foram algumas dificuldades, mas muito bom, acho que até por uma questão de disciplina dentro do trabalho. Não tive e não tenho atualmente a intenção de ser professor dentro de uma academia num processo normal. Gosto muito da educação corporativa. Eu acho que dentro das empresas é um campo fantástico para ser explorado, as empresas terem suas pseudo-universidades internas para desenvolver colaboradores. Então, assim, mas o mestrado ele foi muito mais no sentido de um desafio profissional e me ajudou em muitas outras coisas. Tá bem, Rogério. Deixa eu só dar um aviso aqui que eu esqueci de dar no início, pessoal. Quem estiver assistindo pelo YouTube pode também enviar perguntas e que a gente vai debater essas perguntas, tá? Só que a gente pede que envie
que acesse o link da descrição do vídeo, tá ok? Porque esse evento está sendo transmitido tanto pelo YouTube quanto pelo Teams. Então, a gente tem essas duas plataformas. Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu peço que acesse o link da descrição do vídeo, tá beleza? Então, era isso aí o recadinho. No final, a gente vai abrir um tempo ali, 20 minutinhos, para perguntas, respostas, interação aí com as questões aí que a plateia nos envia, tá? Então, voltando aqui, o Rogério falava da autonomia, né, que o mestrado também exige, né? Eu queria passar essa bola para o Jefferson. Jefferson, em que medida que você viu quando você fez mestrado, assim, foi logo que saiu da graduação, em que medida que você viu algum choque, assim, de diferença, que a Késia diz ali que precisa se organizar de modo diferente, também toda uma dedicação que o Rogério comentava, assim, como é que foi essa experiência sua de entrar no mestrado? Conta pra gente, Jefferson. Excelente pergunta, Celso, porque, na verdade, eu também passei por um período de transição, que eu realizei 2 MBAs, principalmente para poder focar bastante nas questões profissionais que eu estava desenvolvendo naquele momento. E aí, em um determinado ponto, o que eu senti? Olha, os MBAs, assim como o Rogério mencionou, já não estão mais completando o que eu estou buscando. E aí eu me lembro que eu tinha lido um livro sobre a Fordlândia, e eu fiquei encantado com o livro, e eu queria fazer pesquisa na Amazônia na época. E aí eu fui agendei eu agendei uma entrevista com o professor Ivan, que ele né, na hora olhou assim, nossa, tu não tem noção, né, do que tu tá falando, né? E aí ele me explicou direitinho o que era o mestrado, tudo, e eu entendi. Principalmente porque eu tinha uma ideia, principalmente da questão do mestrado, que eu queria inspirar pessoas, né, principalmente pela questão de ser professor, tudo isso. E aí eu entendi que ser professor era só uma parte, tinha todo um lado de pesquisa que eu não enxergava, e que eu acabei me apaixonando também nesse sentido. Então, assim como a Késia mencionou, eu acho que essa questão do desenvolvimento da autonomia do aluno, ela é muito importante, principalmente porque tu tem, no início, tu tem uma ruptura muito grande na forma como tu vai desenvolver teu conhecimento. É diferente de quando a gente está acostumado na graduação, que a gente fica parado ali esperando o professor, muitas vezes, né, como era antigamente, passar um PPT. Nesse sentido, passa muito mais pela tua iniciativa, por como tu vai te autodesenvolver, e principalmente como tu vai acabar te especializando em alguns temas que vão surgindo. Então, eu acho que esse passo é bem fundamental. Tá bem. Ricardo, queria perguntar para o Fábio também, como é que foi essa transição, assim, da graduação, no seu caso, para o mestrado, que experiências, assim, que você teve, e o que te motivou, Fábio, a buscar o mestrado na época? Sim, acho bem importantes os relatos, né, e bem diferentes também, né, então, no meu caso, eu vinha de empresas, né, também, e eu buscava, assim, a inserção no ambiente acadêmico. Então, esse era o meu objetivo, né? Mas eu não tinha a mínima ideia do que tudo isso envolvia. Como o Jefferson falou, né? Eu tinha aquela ideia do professor, né? E tal, mas eu não tinha noção de tudo que estava por trás do que é feito no ambiente acadêmico também, né? Do que envolve a pesquisa, né, toda a preparação também, as atividades de extensão, as atividades administrativas, etc., né, no ambiente acadêmico. Então, essa mudança, para mim, foi muito significativa, né, porque aí eu acho que tem um ponto que é bem importante, que já foi mencionado aqui, porque a passagem da graduação para o mestrado, nós estamos falando, então, para um conhecimento mais estrito, né, como a gente chama, né, os cursos, então, de pós-graduação estrito sensu, mas isso tem um sentido prático, no meu entendimento, porque, na verdade, é ali que tu estás afunilando e decidindo qual é, de fato, a tua área de especialização, né. Em geral, as graduações, elas são generalistas, né. Pegar o nosso caso, quem vem da administração, enfim, né, e aí essa passagem, no meu caso, daí eu não fiz um MBA antes, enfim, passei direto da graduação para o mestrado, né,
Então, a transição, ela foi, e o choque foi muito grande, né? Então, nesse período, eu lembro muito bem, né, de que tudo aquilo que se apresentava, então, no mestrado, a intensidade das leituras, a quantidade das leituras, isso me chocava bastante. E eu sempre tinha essa sensação de que eu não ia dar conta disso, né? Porque a carga sempre de leitura, ela era muito grande, né? E, enfim, as aulas eram excelentes, né? E foi muito proveitoso. E eu lembro, até hoje, eu tenho um termo que me marcou muito, dito pelo professor Junico, no mestrado, e também foi nosso professor no doutorado, né? O professor Junico disse que o mestrado e o doutorado mais ainda, né, é a carreira solo. No início eu não entendi muito bem aquilo, porque nós estávamos fazendo as aulas, as disciplinas, né, e ali tu está em conjunto, né, com a turma e tal, mas no mestrado você faz normalmente um ano as disciplinas e depois é carreira solo. Ou seja, é você, e aí isso que o Jefferson comentou, né? Ou seja, é o teu desenvolvimento, né? O que você faz, então, com aquilo, as decisões são tuas, conjuntamente com o teu orientador, obviamente, né? Mas aí é uma construção aí solo, né? Da tua carreira, enfim, que você vai, então, aí individualmente, com o apoio, obviamente, né? Dos professores, em especial do orientador, né? Que você vai, então, decidindo aí sobre essas escolhas, né? Muito bem. Eu estou fazendo uma imagem aqui de uma metáfora, né, de que na graduação você surfa, né, por cima ali das ondas, e que no mestrado você começa a trabalhar como um mergulhador, né, tem que achar um ponto ali e pensar, olha, o que eu vou explorar aqui nessa região, o que eu vou conhecer, com essa fala que você está me trazendo aqui desse trabalho solo, né, embora cada vez mais nossas produções são um conjunto, né, o aluno com o orientador dentro de um grupo de pesquisa. A gente não tem mais aquela ideia do cientista como um gênio solitário, né, aquele cara que descobre algo fantástico e ganha um prêmio Nobel. Se a gente olhar os últimos prêmios aí da academia, eles são para times, né, geralmente, muitas vezes até de países diferentes. Acho que a internet propiciou isso muito para a gente aí nos últimos 20 anos, né. Quem faz mestrado hoje tem uma vantagem grande em relação a quem fez mestrado há 20 anos atrás, né? Eu estava pensando aqui no meu caso, eu fiz mestrado também em administração, acabei não me apresentando na abertura ali, meu doutorado em administração, mas eu fiz o mestrado em administração na UFMG, de 2001 a 2003, 2001 e 2002 ali, ano cheio. E eu estava pensando aqui, os perfis diferentes aqui, né, não foi proposital, mas a gente tem perfis diferentes, talvez porque em qualquer turma de mestrado a gente vai ter esses perfis diferentes, né, dentro da sala de aula, pessoas que acabaram de sair da graduação e estão se inserindo no mestrado, pessoas que são de mercado e que buscam um conhecimento, pessoas que estavam no mercado, tinham feito MBA e estão buscando ampliar esse conhecimento. Mas eu ia relatar a minha experiência aqui, se eu estivesse na cadeira de vocês também respondendo, eu ia relatar a experiência de ter saído da graduação e ter ido direto para o mestrado, justamente por ter feito um período de bolsa de iniciação científica. Então, eu acabei me aproximando ali dos professores ali nos últimos 2 anos da graduação, e conheci um pouco o que era o mestrado. Na época eu já assisti algumas bancas, e aí isso me guiou para ir fazer o mestrado. Naquela época existia essa imagem da docência, eu não sabia bem se eu ia por esse caminho ou não, mas eu sabia que era uma qualificação, se eu exercer depois ou não, pelo menos eu vou ter essa opção, né? Então a gente sabe que, a gente brinca que conhecimento não ocupa lugar, né? Você sabendo, tendo aquela competência, né, tendo aquela capacitação, isso depois você pode, se você vai exercer ou não, é uma outra história, né? Então, só para também compartilhar com vocês que na época que eu fiz o mestrado também havia essa diversificação grande dentro da turma que eu fiz. Acho que é uma característica das turmas de mestrado, né? E que enriquece bastante o grupo, né? Tem perfis com diferentes níveis de experiência empresarial,
diferentes níveis de idade, acho que isso enriquece bastante o grupo quando vai fazer as leituras, né, que o Rogério trazia ali, né, quando você vai discutir em grupo, vai fazer as leituras, isso enriquece bastante, porque cada aluno traz uma perspectiva, né, às vezes alguns com mais experiência prática, outros com menos experiência prática, mas às vezes com uma competência de estatística, ou de, sei lá, computacional, ou de leitura em inglês, ou de busca na internet, cada um traz uma competência que enriquece o grupo. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês também, como é que foi a trajetória profissional de vocês após fazer o mestrado, né? Como é que fazer o mestrado ajudou vocês no que vocês são hoje? Então, eu queria variar um pouquinho a ordem aqui e perguntar primeiro para o Rogério. Como é que você vê hoje, Rogério? É que na minha trajetória profissional, teoricamente, eu continuo na função de direção como eu estava na época, né? Mas eu acho que não é pela questão da função, mas da forma de trabalho. Então, eu acho que existe uma parte muito empírica, muitas vezes, dentro das empresas em cima de gestões, ou seja, eu sempre fiz assim, ou vão copiando modelos. E é muito rico a gente pegar e começar a cruzar informações e estudos, ou seja, eu tenho uma situação, eu tenho um problema, e tu praticamente fazer um estudo de caso em cima de alguma teoria, ou buscar uma justificativa mais científica sobre aquela situação que te ajude a implantar ela. Porque o grande quê da questão é tu não só saber fazer, mas o porquê tu está fazendo e o que tu está fazendo. E a teoria, ela te enriquece... também, né? Exatamente, ela te enriquece isso. Então, quando você consegue juntar isso, por exemplo, eu não estou hoje estudando, mas eu leio muito e aprendi isso dentro do mestrado, a buscar artigos que voltem a essa situação. Aí são N questões que podem acontecer até de relações a pessoas, que muitas vezes é um assunto muito delicado dentro das empresas, porque trabalha com pessoas, certo? Quanto a questão de estudo de mercado e assim por diante. Então, o mestrado ele me ajudou muito a juntar a parte prática que tu vives no dia a dia, linkando com teorias, com questões de conceitos e assim por diante, né? Tá bem. Também o Jefferson, como é que você vê, Jefferson, a sua evolução, a sua trajetória, no que o mestrado contribuiu assim, na evolução seguinte? O mestrado, eu creio que tenha sido o ponto de partida, principalmente para que eu pudesse compreender um pouco melhor, não somente o ambiente das organizações, mas também das organizações de uma maneira geral, principalmente focadas na área da educação. E nesse sentido, eu acredito que o mestrado, eu acabei ele, em seguida eu comecei o doutorado, permitiu principalmente que eu adentrasse, então, no meio acadêmico, inicialmente como professor, e depois, com essa experiência empresarial que eu tinha, eu pudesse buscar outras oportunidades, principalmente na questão de gestão mesmo das universidades, que por muitas vezes elas são tão carentes em relação a outras organizações do mercado. Então, eu acredito que o mestrado ele trouxe muito uma bagagem nesse sentido, principalmente porque aí eu tinha uma base teórica para permitir a discussão do que eu já fazia de maneira aplicada. E esse diálogo foi muito importante para fomentar todo esse processo nesse sentido. Tá bem, é que você também seguiu a carreira acadêmica, fez o doutorado na sequência, né, e hoje exerce, como você disse no início, né, continua na carreira acadêmica, mas também atua no ramo empresarial também com empresa, né. Acho que é o caso do Fábio também, né, continuou o doutorado, né, Fábio? Conta pra gente como é que o mestrado, então, como é que o mestrado te sinalizou que era mesmo esse mundo acadêmico que você desejava seguir? Como é que foi essa experiência, assim, no fim do mestrado, como é que você viu que, agora eu quero fazer o doutorado e seguir carreira acadêmica? Qual que era a luz, assim, que te guiou nesse aspecto? Eu acho que aí, no meu caso, antes de eu finalizar até o mestrado, antes de defender a dissertação, eu já estava atuando como docente aqui na Universidade de Cruz Alta, né?
Então, aí, aquele objetivo que eu tinha, que era de me inserir no ambiente acadêmico e na docência, né? Então, eu atingi ele antes mesmo de finalização do curso, né? E a partir daí, eu comecei a me dedicar, então, exclusivamente para essa atividade. E eu acho que o fato de eu ter a graduação em administração e ter feito o mestrado em administração na Unicinos, né? Isso me deu condições bem interessantes aqui na universidade, que logo em seguida, passado 3 ou 4 anos aqui na universidade, eu assumi a pró-reitoria de administração, né? Então, isso fruto dessa formação, né, que vinha com um conhecimento técnico também, né, e a possibilidade de utilização, isso internamente na universidade, né, e o fato também da formação ser na Unicinos, isso, como eu disse no início, né, eu estou no interior do estado, né, e enfim, estou construindo a carreira aqui, e o fato de ter a formação na Unicinos foi algo muito interessante, né, porque isso abriu, assim, muitas portas para mim aqui dentro da universidade, né? Claro que com muito esforço pessoal também, dedicação, né? Mas isso pesou muito, né? Então, a partir daí, eu me dediquei, então, um pouco mais à gestão aqui da universidade, né? Então, isso foi importante, um bom período. E, passados 6 anos atuando como pró-reitor de administração aqui da Unicruz, aí eu voltei para a Unicinos, para o doutorado, né? Seguiu com a carreira acadêmica, então, né? Uhum. Isso, né? Daí no sentido de aprimorar, né, da sequência nessa carreira de que eu tinha certeza, né, de que era esse o caminho e era essa carreira que eu queria seguir, né? Então, obviamente que o doutorado ele seria inevitável, né? Então, aí, eu sei, os 4 anos, enfim, eu finalizei em 2018, né? Então, o mestrado, na verdade, foi, assim, para mim, foi um grande divisor de águas, né? Na minha carreira, onde aí eu migrei, né? Eu vinha do meio empresarial e aí eu me inseri mais no ambiente acadêmico e aí eu abracei com toda a força aí essa carreira. Tá bem, acho que a gente vê, obrigado, Fábio, a gente vê aqui hoje 2 perfis, né, de quem fez o mestrado e depois continuou na carreira acadêmica e fez o doutorado, que é o caso do Fábio e do Jefferson, mas que também tem atuação em empresas. E a gente tem o perfil também da Kézia e do Rogério, que fizeram mestrado e no momento estão em empresa, continuam no ramo empresarial. Pode ser que daqui 2 anos ou 5 anos, ou em algum momento, eles tenham aquela vontade, aquela pulguinha ali, aquela vontade de estudar de novo, né? Vou fazer um doutorado porque eu quero estudar um pouco mais, e seja por um prazer pessoal, né? Seja por uma vontade de continuar trabalhando com esses quesitos aí que vocês falaram, que é bem interessante, né? Que é de formação de pessoas dentro das empresas. Acho que foi o Rogério que comentou isso, né? A questão do treinamento corporativo e a própria necessidade que as empresas têm também de se atualizar, né? Em termos de conhecimento. E também a ideia, muitas vezes, de que as empresas tomam decisões, muitas vezes, mas que baseadas na opinião pessoal, ou baseada numa experiência pessoal, ou mesmo na tradição, né? A gente sempre fez assim, desde o início da empresa, a gente continua fazendo, né? Só que o mercado, ele vai mudando com o tempo, né? A gente está vendo aí com a pandemia, a gente teve uma mudança radical aí em vários pontos, né? Então, a estratégia da empresa precisa mudar, o modo de entregar o produto, o modo de chegar ao cliente, às vezes o seu preço, adaptações na linha de produtos, enfim, né, na propaganda que a empresa faz, sem falar na gestão dos recursos humanos, né, que hoje nós estamos trabalhando de casa, então quais desafios que surgem em função disso para as empresas. Então, fica esse desafio também para quem está no mundo empresarial trabalhar com essa busca do conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele não é só teórico, né? Ou quando a gente diz, fiz o mestrado, mas o mestrado é muito teórico, não penso em fazer o mestrado, né? Aí vem a fala do Rogério, né, de que o teórico, às vezes, ele é
ele é só um lado da moeda, né? O outro lado da moeda é o prático, né? O teórico e o prático, eles são, muitas vezes, uma falsa dicotomia, né? Porque o teórico nada mais é do que uma explicação de como as coisas práticas estão funcionando, né? Se o teórico não está explicando isso, então realmente essa teoria aí não está mais válida ou não tem utilidade, né? A gente está falando aqui de administração, né? Vocês falaram bem aí, na administração a gente trabalha é uma ciência social aplicada, né? Então é um mundo aplicado. Nenhuma dissertação de mestrado que a gente faz é somente teórica. Alguém foi para a biblioteca e só escreveu lá, só leu livros e voltou com uma dissertação pronta. Não, tem que ir para as empresas, tem que olhar como é que o mundo real está funcionando para relatar na dissertação, contrapor teoria e prática nesse produto final aí da dissertação, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês no sentido assim de se vocês fossem começar um mestrado nesse momento, o que vocês fariam diferente em relação ao que vocês tinham feito lá atrás? Se teria algum ponto, assim, talvez, emendando nisso também, alguma sugestão para quem está nos ouvindo e está pensando em fazer o mestrado, que dicas que vocês dariam para quem está no momento hoje, assim, faço ou não faço esse mestrado? Vale a pena, não vale a pena? Kézia, pode ser? Bom, eu não sei, assim, o que eu faria diferente, até porque eu aproveitei muito o mestrado, foi muito bom, foi um período muito bom, muito rico para mim. E foi um período em que me ajudou a desacelerar, porque como a gente vem do meio corporativo, a gente está naquela função de as coisas têm que ser tudo para ontem, aquela coisa toda, e a gente não para pensar. Eu acho que o Rogério falou algo bem importante, que é unir o empresarial com o universitário, sabe? E isso é uma coisa que era difícil. Então assim, eu aproveitei muito, e tudo que eu via lá, eu começava a olhar para a nossa empresa de uma forma diferente, sabe? Então, assim, em questão de aproveitamento do mestrado, eu acho que tudo foi válido, tudo valeu a pena. E pelo fato também de eu ter entrado direto, ter saído da graduação e ter entrado direto no mestrado e ter tido essa experiência antes como aluna não regular, então, assim, eu acho que eu não sei se teria alguma coisa, não sei se vocês entendem, mas não sei se teria alguma coisa específica, nossa, o que tu faria diferente, sabe? Claro que sempre tem pontos a melhorar, talvez uma dedicação maior, sabe? Em relação a me aprofundar mais nas leituras, enfim, que isso também é uma coisa que é bem complicada, porque é muita leitura, né? São muitos artigos, então tem uns assim que realmente tu não consegue se aprofundar muito, mas que fique como dica, tá? Para as pessoas que querem fazer um mestrado. Vale muito a pena, vale super a pena. Para quem quer seguir carreira acadêmica, para quem quer seguir no meio corporativo, tipo, ele te desacelera, o mestrado realmente te faz pensar, tá? Tipo, peraí, tem que pensar, coloca as coisas no lugar, sabe? Ele te dá disciplina, o mestrado me ensinou muito, me ajudou muito com isso, porque eu aprendi a otimizar meu tempo, a ter realmente disciplina, porque a carga de leitura era muito alta, então realmente eu precisava me organizar para realmente cumprir aquilo. Como o Rogério e o Jeff falaram, é algo que é muita autonomia, vem muito de ti, então tu precisa se organizar. E me deu uma visão muito macro, sabe? Macro, geral. Então, vale muito a pena fazer o mestrado. Eu sugiro que façam disciplinas como alunos não regulares antes, porque isso é muito importante. E conversem com os professores sempre estão abertos para receber vocês, olhem lá qual a linha de pesquisa que mais te interessa,
ver quais são os professores que são daquelas linhas de pesquisa, vai conversar com eles, então isso é super importante, eu fiz isso e valeu muito a pena. E é isso, assim, de dicas e aproveitamento, é isso. Tá bem, obrigado, Kézia. Você fez o mestrado conciliando com o trabalho da empresa, né? Então, fez mestrado ao mesmo tempo que trabalhava. É viável, então, consegue, tendo disciplina, é possível. Então, acho que esse é o recado, né? É isso aí, é possível, mas precisa ter uma dedicação muito maior. O Rogério, melhor do que eu, pode falar isso. Exige uma dedicação, exige uma disciplina, e eu acho que tudo na vida que a gente for fazer exige dedicação, né? E tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma dedicação, mas o mestrado, como tem uma carga muito grande de leitura e de aulas, enfim, então, se tu não se organizar, tu vai ser atropelado por aquele monte de informações, então tu precisa se organizar e ter disciplina. Nesse sentido, deixa eu tentar complementar também com uma informação que quem faz o mestrado na Unicinos também tem uma vantagem de ter as aulas concentradas na quarta noite, na quinta à noite, sexta tarde e vespertino. Então, vespertino é aquele horário ali que a gente utiliza ali das 5 às 8, por exemplo, é uma cadeira, funciona, uma atividade ou uma disciplina, né, como a gente chama. Então, a gente vai ter esses horários aí para as disciplinas obrigatórias. E outras vão acontecer também, muitas vezes, na quinta tarde, na sexta tarde, mas não são as disciplinas obrigatórias, então o aluno consegue fazer essa organização da agenda, né? Eu digo isso porque o aluno não vai ter disciplinas pingadas ao longo da semana, né? Uma na segunda de manhã, outra na terça tarde, outra na quinta de manhã, outra na sexta tarde, que isso aí quebraria a agenda totalmente, né? Então, nesse sentido, que eu trago esse complemento. Também queria passar a bola para o Rogério também, para comentando essa questão do mercado aí, né? Como é que é o desafio de quem vai fazer um mestrado também, conciliando com o trabalho. Quais os desafios, Rogério? O que você enfrentou? Eu acho que tem duas coisas que vale a pena a gente, no meu ponto, eu tomaria mais atenção. Primeira coisa, a definição do que tu quer fazer de trabalho. Porque toda a trajetória, são 2 anos, mas 2 anos passam muito rápidos. E o interessante é não deixar para o final, você buscar leituras e tudo mais. É você ter uma definição, já não digo totalmente definida, mas uma linha que tu queres estudar, por mais que tu tenha que apresentar na tua inscrição, mas uma linha que tu queres estudar. Está muito próximo do teu professor orientador, porque a captação junto com ele é uma parceria muito forte. Se tem alguém que tu tens que fazer uma parceria forte, é o teu orientador. E porque o apoio dele não vai fazer por ti, mas a orientação dele sempre é muito válida. Encontros antes da aula, tentar conversar, que seja 10, 15 minutos, fazer essa aproximação. E uma dica, assim, um erro que eu cometi, e de certa maneira, quando eu apresentei o projeto, foi uma das coisas que mais se puxou: não tentem resolver todos os problemas do mundo com a sua dissertação, ou seja, sejam específicos naquilo que vocês vão pesquisar. Porque se tu amplias demais, tu não vai conseguir dar a profundidade que tu precisa, tu não consegue te dedicar o quanto tu precisa, e a tua atenção fica muito desviada. Então, não estou dizendo para fazer um trabalho muito pequeno, estou dizendo para ser específico, buscar algo que realmente seja relevante, mas também não uma amplitude que tu não consiga dar essa cobertura. Porque até vai chegar no momento que tu vai ter que fazer a pesquisa. E eu vou dizer o seguinte, eu tive que botar dinheiro para pesquisar, porque a minha era quant, certo? E eu tive que pesquisar um público bastante amplo, mesmo tendo esse público dentro da empresa, eu tive que contratar uma empresa para fazer a pesquisa, então, porque ficou amplo demais, eu não ia conseguir fazer sozinho. Então, hoje eu diria, do meu projeto, eu acho que dá para fazer 3, 4, 5 dissertações, né, Celso? Você se lembra disso daí? Sim. Então, são dicas essas. Então, e aproveitem a trajetória dentro do mestrado. Não pensem que se tiver, sei lá, 10 artigos para ler por semana, que isso é muito. É muito bom ler. Tu tens um enriquecimento ali que é fantástico. É algo assim que a hora que tu
tu pegares o gosto do negócio e tu começares a debater com os colegas, porque a aula, elas são muito mais debatidas do que alguma coisa escrita. Então, não preciso nem comprar caderno para fazer mestrado, é uma dica também, não precisa caderno, mas é muito debatido, é muita troca de ideia, é muito confronto de ideia no sentido positivo. Então, isso te faz criar um espírito crítico muito grande, não em criticar os outros, mas em você buscar esse conhecimento. E, de repente, para quem trabalha, o dia vai continuar com 24 horas. Então, tu tens que definir. Eu tinha definido, por exemplo, horários fixos de estudo. Então, eu estudava de manhã, cada um tem o seu horário, das 5 às 7 é o meu tempo de estudo. E na hora do meio-dia, mais 1 hora. Então, isso eu tinha sagrado todos os dias, inclusive finais de semana. Que a gente, tu mantém isso, então é muito, muito importante essa disciplina. Porque depois que você começa a trabalhar, não tem mais como ficar lendo artigo, pesquisando alguma coisa. O que, de repente, tu tens um pouquinho de defasagem para quem consegue se dedicar mais, é ir além dos artigos que são colocados para você ler, para você aprofundar, porque, às vezes, tu lê um artigo e te dá uma ânsia, uma vontade de continuar pesquisando sobre aquele assunto, sobre mais artigos e mais artigos que te enriqueceria, mas, infelizmente, pelo tempo, muitas vezes, do trabalho, tu não consegue. Mas é totalmente viável e tudo está ligado ao que tu deseja. Então, com certeza, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa que tu faz hoje para te dedicar ao estudo, mas aí cada um tem que saber o que quer daqui a 2 anos, se quiser ter um mestrado ou quiser não ter um mestrado. Então, é uma decisão muito simples isso. Tá bem, Rogério. Acho que você toca num ponto que a Kézia também comentou, que é a questão do foco, né? Muitas vezes o interessado, o candidato ali ao mestrado, ele vem com um tema muito amplo, e aquele tema amplo ele pode dar possibilidade a várias pesquisas, né? Então, esse desafio, o desafio é de delimitar ou focar num determinado assunto. Às vezes o aluno entra com uma ideia, e essa ideia ela vai sendo moldada ao longo do curso de mestrado, ao longo dessas leituras que você comentou, ao longo das conversas com o orientador, orientadora, né? Ao longo também de conversas com o seu grupo, né, de convivência, ou do próprio grupo de pesquisa também, que faz reuniões periódicas. Então, durante o mestrado é usual o aluno ou a aluna ir amadurecendo essa ideia, mas o desafio que o Rogério traz é esse, né, de, ao longo do tempo, dar um foco para um ponto que é viável desenvolver uma pesquisa e depois coletar dados no campo e voltar e tirar algumas conclusões em relação a essa teoria que foi estudada ou essa linha de pesquisa. Uma dica que a Kézia deu, que eu queria reforçar para quem tem interesse no mestrado, antes de começar com um tema muito genérico, tipo, eu quero estudar estratégias de marketing, ou eu quero estudar internacionalização de empresas. Ok, é um primeiro ponto de partida, mas vale a pena entrar no programa ali, na página do PPG, né, que você está interessado, e ver lá o link dos professores, olhar ali a linha de pesquisa que esses professores estão seguindo e tentar identificar ali 2 ou 3 professores que estão mais ou menos no tema que te interessam, até mandar um e-mail para esse professor, tentar marcar uma reunião com ele, uma conversa, ainda que informal, manifestar seu interesse no mestrado. Geralmente os professores, eles não avaliam um projeto antes de um processo seletivo, né, porque seria ruim, né, esse candidato aqui eu olhei o projeto dele, aquele outro candidato eu não olhei o projeto, então parece que o outro candidato ficaria em desvantagem, mas nesse squentido não, né, o professor não recebe um projeto antecipadamente, mas ele, oralmente, ele pode te perguntar, tá, qual que é a sua ideia de pesquisa, tô vendo que esse tema seu é interessante, se você pode estudar esse autor aqui, o professor ou a professora pode te dar várias dicas, até mesmo antes do processo seletivo, para você ir moldando mais ou menos a sua ideia, né? Queria só reforçar essa fala que a Kézia trouxe, né? E passar também para o Jefferson, falar um pouquinho para a gente ali que dicas que você daria, Jefferson, e também depois o Fábio, que a gente está em 10 minutos ali para a gente encerrar, mas dá tempo aí de responder essas perguntas e depois a gente abrir ali para alguma pergunta da plateia. Pode ser, Fábio? Que dica que você daria para quem está interessado em começar o mestrado? Começa comigo, então? Pode ser, Fábio. Tá bem.
Então, eu destacaria mais um ponto que eu acho importante, que é o envolvimento daí com os professores e com os próprios colegas, né? Eu acho que isso é bem legal, né? E aí, quando eu disse antes, né, que é uma carreira solo, aí eu estava me referindo, claro, na fase da dissertação, né, ou da tese, porque, na verdade, ele é um trabalho, se bem aproveitado, é um trabalho conjunto, né? E eu, particularmente, sou testemunha disso, porque durante o mestrado e durante o doutorado também, eu pude trabalhar muito com colegas, né, com colegas de alto nível, né, colegas que estavam também em outras universidades, que estavam inseridos em empresas, né, mas também com os professores, né, e não só o orientador, mas com vários professores, né. Então, durante o mestrado, eu trabalhei, o professor Eli foi meu orientador, né, tinha uma relação mais direta, mas trabalhei também com a professora Ieda, né, já na época, né. No doutorado, né, trabalhei com a professora Ieda, que foi minha orientadora, mas trabalhei também com o professor Ivan, com o Jefferson, né, também nós publicamos vários artigos, né, de forma conjunta, né. Então, eu acho que essa integração e esse trabalho, daí sim, seja num grupo de pesquisa ou seja entre pares, né, e também com os professores, isso para mim é um diferencial e é uma dica que eu deixo, né, para que se aproveite isso, né, porque na escola, na verdade, a gente tem na Escola de Gestão e Negócios da Unicinos hoje, a gente tem assim um apoio muito significativo em relação a isso, né, os professores são de alto nível, com certeza, né, de trabalhar no nível nacional e no nível internacional, né, eu e o Jefferson, por exemplo, também, né, fizemos o sanduíche fora, né, no doutorado, na Suécia, publicamos em eventos nacionais, internacionais, em periódicos nacionais, internacionais, e isso também só foi possível com o apoio dos professores. Nós, ainda na fase de formação, nós sozinhos não teríamos as condições para trabalhar num nível tão elevado assim, né, se não fosse com a ajuda dos professores, né, eu acho que isso é importante destacar, né, a Unicinos hoje, o PPG de administração tem o conceito 6, né, e até onde eu sei, nós temos 2 universidades hoje que tem o conceito 7 no país, na área da administração, né, que é na região sudeste aí, né, que é a USP, a FGV, enfim, e depois daí nós temos mais 2 universidades que têm o conceito 6, que é a Federal do Rio de Janeiro e depois a Unicinos, né, ou seja, por que eu trago isso, né, porque nós estamos falando que nós temos aqui no sul do país uma universidade de ponta, né, com o melhor que nós temos na área de administração no Brasil. Às vezes a gente fala desse conceito 6, né, e fica essa dúvida, né? O 6, conceito 6, mas nota 6 é o mínimo para passar, né? Eu até brinco com os colegas que numa escala de 0 a 10, a nota 6 na escola é a nota mínima ali, passou raspando, né? Mas não é essa a escala, tá? A gente brinca que é a escala que a CAPES utiliza, uma escala de 1 a 7. Então, a nota 6 é uma nota de excelência, né? Programas muito bons estão com a nota 6 e programas nota 7 são os programas de excelência, programas que têm o que diferencia o 6 do 7, geralmente, é o quesito internacionalização. Então, a Unicinos atingiu ali o nível 6 até o momento no nosso programa de administração e está buscando a nota 7 a partir desses esforços de internacionalização. Então, obrigado, Fábio, aí por nos lembrar desse ponto aí, né, de nota 6 do PPG Administração e também desse contexto aí, né, dessa importância. Acho que tem os dois lados, né, Fábio? Tem o momento de trabalho coletivo, mas eu concordo contigo, sim, tem o momento de trabalho solo, né, que o autor da tese, ele vai escrever a tese, né, o nome que fica lá na capa, a autoria é o autor da tese ou da dissertação de mestrado, né. O orientador aparece como um parceiro ali, né, um colaborador, mas o autor da dissertação é o aluno ou a aluna, né? Então, é uma produção ali individual com uma mentoria, né? Então, a ideia é essa. E, claro, com as experiências que o aluno tem
do grupo, no time, enfim, na sua sala, nos grupos de pesquisa, ele também vai enriquecendo essa proposta que ele traz, né, e a contribuição que ele vai trazer também no trabalho científico dele. Eu só queria reforçar um ponto também que vocês falaram, que eu acho que é bem interessante, seja para quem vai ficar no mercado e seja para quem vai atuar com pesquisa, a ideia da tomada de decisão baseada em evidência, né? Essa é eu acho que fazer um mestrado abre um pouco a mente para isso, né? Que a ideia que o próprio Rogério comentou ali, né? De você vai tomar uma decisão na empresa, você tem que estar pensando nos porquês, né? Mas por que isso, né? Qual que é a lógica por trás disso, né? Se eu vou aumentar o preço desse produto, ou eu vou diminuir o preço aqui desse produto, ou eu vou expandir meu mercado para tal região, ou o contrário, eu vou reduzir o mercado, ou eu vou, sei lá, adotar uma nova tecnologia dentro da empresa. Qual que é a explicação para isso, né? Qual que é a lógica por trás, né? Então, acho que o mestrado, ele trabalha bastante essa competência aí de pensar nos porquês, né? Na lógica, por que que isso faz sentido? E aí pede dados, né? Toda tomada de decisão vai pedir uma evidência, uma análise de dados, né? Seja quantitativos, né? Como você mencionou aqui hoje, ou seja qualitativos, né? Então, a gente vai precisar de ter dados aí do mercado para tomar a decisão, mas acho que vocês falaram também em temas importantes aí, né, fazendo um fechamento aqui nesses últimos 3 minutos aqui. Quero agradecer vocês pela participação hoje, por ter aceitado o convite aí, aceitado o desafio de fazer esse evento online, né, a gente está nesse momento aí de pandemia, tomando todos os cuidados, então é um evento que a Unicinos promove também pensando nisso, né, mas convido vocês e a plateia aí para acompanhar as outras atividades aí da semana do Conecta Mais. Então, a gente tem eventos ainda amanhã, dia 16, no dia 17, vejam pelo site Conecta Mais, da Unicinos ali, diversas atividades para vocês acompanharem, tá bem? Quero agradecer, então, Jefferson, obrigado pela presença aqui remota, também Fábio, obrigado aí pela presença remota, por ter aceito o convite, também Késia, obrigado, Rogério, também obrigado. Eu acabei não planejando formalmente, mas acho que o aleatório aqui me ajudou, que eu tive 2 egressos, assim, com mais experiência, que seguiram o doutorado e seguiram a academia, né, seguiram e publicam, trabalham como docentes, e também 2 egressos que estão atuando no mercado, né, que é a Késia e o Rogério, né, e reforça um pouco essa ideia, né, de que o mestrado, ele não está associado à docência e a teorias apenas, ele está associado à explicação, e a explicação a gente precisa no nosso dia a dia, né, seja na empresa, seja dentro da universidade, fazendo pesquisa, tá bem? Então, obrigado, pessoal, obrigado também à plateia pela atenção, espero que o evento tenha sido útil, e ficamos à disposição. Qualquer dúvida, nos escrevam, entrem no site, ok? Obrigado, boa noite a todos.